Boa noite, gente. Vamos dar um tempinho aí para todo mundo entrar, para a gente começar a nossa live do Dia das Mães, que tá muito legal. Uma live cheia de mães. Somos 5 mães. Vamos participar da live aqui. 5 mães que conseguiram tornar o sonho da maternidade real através da reprodução assistida. E a gente vai conversar um pouquinho com essas mães todas e contar um pouquinho, cada uma da sua história e um pouquinho da vida, né, da maternidade, como que é, cada um do seu jeitinho, cada um na sua realidade. Oi, boa noite! Olá, boa noite! Oi! Vou apresentar vocês, depois cada uma fala um pouquinho para se apresentar. Então vamos lá, aqui do meu lado, aqui, ó, à direita, Cecília e Patrícia. Como é que vocês estão vendo? Assim, eu vejo Cecília e Patrícia aqui do meu lado direito. Ih, vocês estão vendo o contrário? Então calma, vamos devagar. Então vamos lá. Cecília e Patrícia, dá um oi, assim, pra gente saber quem é. Isso. Oi, Cecília. Pio, é a Pio, eu tenho que falar Pio, não pode falar Patrícia. Né? Pio e Cecília, eu conheço há 200 anos, já perdi as contas de quanto tempo que eu conheço esse povo aí, né? Tem uma família linda, daqui a pouco elas vão contar para vocês um pouquinho da família delas. Hoje eu trouxe 2 convidadas também, né? A Betina, que está aqui com a gente. Betina, que também tem uma história de maternidade muito bacana, que daqui a pouco ela vai contar pra gente a história de maternidade dela. E a Adriana, que é outra mamãe também por reprodução assistida, tá aqui com a gente, que também vai contar um pouquinho da história dela. Vou dar uma boa noite para todo mundo, né? Vou começar contando a história de vocês, porque eu acho que a minha história, um monte de gente já sabe. Vou deixar um pouquinho para o final, né? Então, eu queria começar com a Pio e a Ceci. Pode ser? Pode. Vamos lá? A gente contar um pouquinho da história de vocês. Vocês têm 1 milhão de filhos, né? Eu tenho 2, a Betina tem 1, a Adriana tem 1. A Pio e a Ceci tem 1 milhão. Conta pra gente o que aconteceu aí na vida de vocês. Vamos lá. Nós estamos juntas desde 2007, quando a gente se conheceu, e logo depois a gente descobriu que tinha em comum essa grande vontade de ser mãe, num momento que ainda não era uma coisa tão comum, tão divulgada e tão simples assim, né? Aí, em 2010, a gente decidiu que era o momento, que a gente estava pronta, que na verdade não tinha nada pronto, porque a gente mora em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e nessa época eu trabalhava no Rio ainda, porque eu tinha vindo do Rio, mas o meu trabalho ficou no Rio. Eu viajava toda semana para trabalhar, não tinha nada muito pronto, mas era a hora, né? Tem o relógio biológico fazendo tic-tac e a gente seguindo. E aí, em 2010, a gente decidiu fazer uma inseminação e veio o nosso presente aí de primeira, que é a Maria, hoje com 10 anos, uma moçona linda. E na sala de parto, quando tiraram a Maria da minha barriga, a primeira coisa que eu falei foi: quero ter outro filho. Não tinham nem dado ponto, não tinham nem feito nada. E aí eu falei, caramba, eu tô enrolada, né? Aí se passaram 2 anos e ela com essa vontade, eu quero ter filho, eu quero ter filho. A gente fez uma nova inseminação e aí a gente queria dar um irmão ou uma irmã para Maria e Deus deu um frete grátis. E a gente teve gêmeos. Deus falou, quer? Então... Quer irmão ou quer irmã? Não decide não, então vai os dois. Vai um casal. E aí vieram o Tom e a Olivia. 2 vezes? O Tom e a Olivia não foi de primeira, foi da segunda tentativa. A Maria foi de primeira. Né? Nossa, mãe. Então, eu conheço a Pio, tem que falar Pio. Aprender. Conheço a Pio há 200 anos. Não posso falar quanto tempo tem que a gente se conhece, porque senão a gente fica muito velha. Mas eu conheço a Pio há muitos anos. E quando a gente ficou um tempão sem se encontrar, né? De repente eu vi uma foto no Facebook e falei assim, Jesus Cristo, a foto da Patrícia com uma menina e dizendo que ela vai ser mãe de novo. Eu falei, minha Nossa Senhora. Eu mandei uma mensagem. Falei assim, como assim você vai ser mãe de novo? E aí
contou sua história toda e tudo. Eu acho assim, acho que a história de vocês é muito bacana, porque são duas mulheres, né? E eu acho que maternidade é uma coisa que independe, gente, de qualquer coisa, né? Eu acho muito bacana quando eu vou na casa de vocês, que é assim, mãe, oi, as duas, né? Oi! Para isso a gente tem os apelidinhos, né? Da onde veio o Pio, inclusive, veio da Maria ter uma referência para diferenciar as mães quando era pequenininha. E aí era a Ti e a Pio. Até hoje, quando estão as duas juntas, é Ti e Pio, ou é o mãe e vai as duas correndo. Oi! E é muito bacana. Eu acho que, assim, é um exemplo muito legal de família, de convivência. Vocês são uma família nota 10, eu não posso nem falar, né? Porque eu amo vocês, meus filhos amam vocês. Então, a gente tem uma convivência muito, muito legal. Mas, assim, eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho dessa decisão de fazer alguma coisa para ser mãe. Foi difícil? Porque eu vou perguntar isso para vocês duas também, tá, Adriana e Betina? Porque são tratamentos diferentes, né? Patrícia e Cecília fizeram inseminação, né? Inseminação intrauterina e usa medicação para... Da primeira vez não teve estimulação da ovulação, né, CS? Não. Da primeira vez foi natural, foi um ciclo natural e fez a inseminação, né? Da segunda vez é que a nossa amiga falou assim, estimula porque não dá certo, né? Estimula que já tá velha, vamos garantir um óvulozinho lá. Aí tinha vários, mas tudo bem. Mas assim, como que foi essa decisão? E o que vocês enfrentaram, assim? O que foi mais difícil? O mais difícil foi depois. É isso que eu ia falar, o mais difícil mesmo foi depois, né? O que tinha de dificuldade na época da primeira, né? Que não era muito legalizado ainda a questão da dupla maternidade, do registro de duas mães. Então, com a Maria, por exemplo, quando ela nasceu, ela era só minha filha. Depois houve um processo de adoção por parte da Pio para virar também mãe na certidão. Demorou meses, assim, a justiça muito despreparada ainda na época, o que foi completamente diferente do que quando Tom e a Olivia nasceram, que já saíram da maternidade com duas mães, na DNV e cartório com duas mães, e ficou tudo bem mais simples, né? Nesse início, a gente tem até uma grande sorte na vida de dizer que nunca passou grandes dificuldades com isso, nem na família, nem entre os amigos. Um zumbinho ou outro, assim, na vida escolar das crianças, sempre tem, né? Mas nada demais, assim, nesse sentido. As crianças foram muito bem abraçadas dos dois lados da família. As pessoas até esquecem que somos um casal de duas mulheres e sempre perguntam para a Cecília, que foi quem gerou as duas gestações. E aí, você ligou ou vai ter mais filhos? Você ligou? Eu falei, não, né, minha amiga, como assim? Você quer mais? Eu falei, não. Mas aí demorou uns 10 minutos para ficar. Ai, desculpa. Feliz ou infelizmente, não vou engravidar sem querer. Mas, Cési, assim, eu já passei por isso e eu sei como é que foi com vocês, assim, fazer os ultrassons e chegar no dia de fazer o exame e não dar positiva é dose, né? Ai, creche. Essa é a pior. Passamos uma vez por isso, né? Na segunda vez. Duas, porque a da Maria a gente fez. Maria tinha 5 semanas e a gente fez o beta e deu negativo. E quase morremos. Né? É verdade. Claro, fizemos antes do tempo. Teve um beta negativo e depois teve um beta baixo, aí teve um desespero de um fim de semana. Mas quando realmente não deu certo a segunda tentativa, né? Que foi a primeira da segunda gestação. Nossa, apesar da gente já tinha filho, né? E mesmo assim parece que não tinha nada. É muito frustrante. Cada ultrassom é um flash. Desespero, né? Um flash. É bacana. Eu gosto muito de contar a história de vocês, viu? Eu conto para um monte de gente no consultório. Daqui a pouco eu vou ter que dar direitos autorais para vocês. Eu sinto minha orelha queimar às vezes. Viu? É por isso mesmo que vê. Mas muito bacana. E eu acho que assim, maternidade é maternidade, né, gente? Aquela correria. Eu gosto quando a Patrícia fala assim, agora amiga, não dá. Tem 3 crianças, como é que você fala? Não sei quantas unhas para cortar, tantas orelhas para limpar. São 60 unhas, são 6 orelhas.
Tá vendo? Maravilha. Muito bom, muito gostoso. Vamos conversar um pouquinho, Adriana? Vamos. A Adriana tá com o neném novinho, gente. Olha! 20 dias. A Ravi tem 20 dias, não é? 20 dias. Hoje faz 20 dias. Como que chama aí? Ravi. Ai, meu irmão. Lindo o nome, adoro. Nome do meu irmão. É muito legal. A Adriana é mamãe por ovo recepção, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Aqui, Então, ó. vou contar um pouquinho da minha história. Meu Instagram tem lá um pouquinho também da minha história, mas eu vou resumir aqui para vocês. Eu, com 32 anos, comecei a pensar em ser mãe e fiquei indo em vários médicos diferentes e perguntando por que eu não conseguia ter filhos. Eu fazia vários exames, meu marido também, a gente não tinha nada. E ficamos 8 anos peregrinando, descobrir o que eu tinha ou o que ele tinha e ninguém descobria. E aí, com 38 para 39 anos, eu fui convidada pelo meu chefe, né, para ir numa clínica de fertilidade consultar com um fertileuta, que acho que era a única pessoa mesmo que poderia me salvar. E que me salvou. E aí eu fui nessa consulta, levei todos os exames. Eu costumo falar que eu carregava uma mala de exames. Então, toda vez que eu ia no outro médico, eu levava aquela mala comigo de rodinha, que eram todos os exames que eu tinha feito na vida para saber por que eu não conseguia engravidar. E aí levei os exames para ele, aquela mala, e ele olhou todos os exames e ele conseguiu detectar no primeiro exame que eu comecei a fazer em 2012 que eu tinha um problema na trompa. A minha trompa, ela não é obstruída, ela é fixa e alta. Então, assim, ela não faz aquele movimento de encontrar, né, de abraçar e encontrar o esperma, o óvulo, fazer aquela coisa toda que é o laboratório da mulher. E aí foi que eu descobri que o problema era comigo e nem era com meu marido. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque eu já estava quase fazendo 39 anos. E aí, desse decorrer nessa corrida, né, de saber se tecnicamente eu podia fazer a fertilização, porque a inseminação para mim já não poderia mais, porque eu precisaria das trompas. E aí, por isso, eu fui direto para a FIV, que é a fertilização in vitro. E aí, nesse inteirinho, eu descobri que eu tinha baixa reserva e a idade avançada, já estava com 39 anos, e aí eu tive que optar em fazer a ovorecepção. Por conta de custo, finanças, óbvio, né? E das tentativas, que a gente sabe que as tentativas de FIV não são 100%, né? Nem para ovorecepção é 100%. Então, eu tive que optar. Em vez de fazer várias vezes com meus óvulos e usar o meu DNA, eu decidi ir direto para ovorecepção. Então, eu não fiz nenhuma vez com os meus óvulos, não fiz nenhum tipo de estimulação. E tive 4 blastocistos, né? Você usou óvulo de banco? Não, foi doação compartilhada. Doação compartilhada. Isso. Na época, que foi em 2018, que eu comecei todo o processo, essa coisa do banco de óvulos não era uma coisa que era, né, muito assim aqui no Rio, pelo menos. E aí era mais a doação compartilhada. Então, 3 meses depois que eu decidi, lógico que essa caminhada foi uma caminhada difícil, a minha decisão foi difícil. Eu passei por uma psicóloga, né? Fiz várias consultas, porque assim, é muito difícil a gente decidir em não usar o nosso DNA, né? Porque o que a gente quer é engravidar com os nossos próprios óvulos, enfim, se é por FIV, se é inseminação, mas a gente quer usar o nosso DNA. Então foi uma caminhada muito difícil para mim, mas eu percebi que isso era só um detalhe, porque um óvulo não faz filho. Ela precisa de uma pessoa, de uma barriga, que era minha, do meu sangue, do esperma do meu marido, para juntar e nascer um bebê, que hoje é um bebê lindo que está aqui comigo. Eu estou feliz da vida e eu até esqueço que foi por ovorecepção. Eu olho para ele e até esqueço que isso aconteceu, porque é eu que gerei, eu que senti as dores. Ele veio prematuro, com 37 semanas, eu rompi a bolsa e ele nasceu prematuro.
mas nasceu bem. E assim, ele escolheu a hora dele, eu senti dor do parto, então esse negócio de ovo-recepção a gente esquece. É só uma forma da gente, como a Karina fala, né? Uma forma de gerar amor. E foi maravilhoso. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na vida, foi ser receptora de óvulos. Maravilha. Eu falo que é um dos muitos caminhos que a reprodução assistida proporciona para a maternidade, né? Com Então, a reprodução assistida tem vários caminhos, né? E aí a gente tem na ovo-recepção um dos caminhos para ter, e é muito bacana, é muito legal. Eu falo assim, gente, não esquece, DNA é uma coisa que não tem por que a gente ficar assim, né? Vou usar como exemplo Cecília e Patrícia aqui. Tom é a Pio. Olha lá. Se você falar quem gerou Pio, entendeu? Fala, meu filho, quem que parece? Quem que você parece? Karine Steiner fala muito que é a questão do ambiente, né? Da epigenética, da coisa. Gente, é assim. Verdade, e é muito legal. É muito bacana. Né? Vamos conversar, Betina? Betina tem uma história muito linda também, muito bacana. E eu achei, assim, fantástico contar a sua história, porque não é uma coisa recente e até hoje existe um tabu enorme em cima disso, né? Uma coisa que, assim, as pessoas não querem enxergar, não querem ver. E como que vem crescendo histórias como a sua? Conta pra gente como é que você se tornou mãe. Bom, vamos lá. Tem uma conterrânea aqui carioca, mas eu moro em São Paulo há 20 anos. Na verdade, eu quis engravidar mais ou menos perto dos 40, né? Eu fui aquela pessoa que dedicou muito a vida para a vida profissional, né? Aquela independência financeira, aquele caminho, né? Que muitas mulheres perseguem. E eu queria muito ter filho, né? Queria muito, né, ter a minha filha. Claro que eu queria ter uma família do modo convencional, mas eu estava chegando na idade que o reloginho biológico, né, falava mais alto, e eu não consegui. E aí eu comecei a fazer todo o tratamento, só que primeiro eu congelei meu óvulo, né? Eu tive uma orientação para congelar, mas a partir do momento que eu congelei, sabe quando tem aquela coisa, você já está envolvida na história. Eu tinha, naquela época, estou falando há 8 anos, 9 anos atrás, muito pouca informação, né, do que é uma maternidade independente. Né? Então, assim, eu ia em Google, ia em revistas, e matérias, e reportagem, livro brasileiro, não tinha nenhum. Até que eu ganhei de presente um livro, né, americano, de uma mulher que se tornou a minha referência, chamada Miki Morissette. E ela, para mim, foi tudo, né? Ela transformou realmente a minha vida e a minha visão do que era a maternidade dependente. E aí eu comecei realmente a ir por esse caminho. Eu tinha informação, apesar de ser, né, tudo dos Estados Unidos, e vale a gente aqui falar que nos Estados Unidos tem uma lei que aqui não é nem lei, mas é totalmente diferente a forma como eles lidam com a maternidade independente. Então, eu fui nesse caminho, né? E aí eu fiz o tratamento, né? Para mim foram 3 vezes, as 2 primeiras vezes foi com meu óvulo congelado, não deram certo. E aí eu compartilho a frustração, né, das meninas, que realmente é uma frustração, né? Você chega lá. E eu acho que é por isso que esse processo é um processo, pelo menos comigo, foi um processo muito reservado. Eu não fiquei falando para as pessoas, era uma coisa muito do meu momento, porque a frustração dói, né? A frustração não é legal. E aí eu consegui com o meu óvulo, que eu chamo de fresquinho, né? Então eu fiz o estímulo e deu certo. E aí eu engravidei e chegou o momento de eu contar para as pessoas o que era isso, né? E quando eu fui contar, eu me lembro que assim, as pessoas não sabiam mesmo o que era, né? Então havia assim, um desconhecimento generalizado do que é uma maternidade. Como assim? Você pegou um esperma de quem? De banco? Banco de sêmen é uma palavra que, né, parece, não consta no dicionário, né? É uma palavra esquisita, né?
Então, eu comecei, assim, realmente a falar para as pessoas, né? A contar a história. Eu, igual as meninas, assim, na minha família, nos meus amigos, todo mundo foi super receptivo. Mas aí eu acho que elas devem ter passado por isso. Eu acho que vai muito também de como você encara esse processo. Eu encarei com muita transparência, com muita naturalidade, e você passa isso para as pessoas, sabe? Então, eu acho que eu não sofri preconceito, porque eu acho que eu não deixei o preconceito vir, porque eu meio que, sabe, deixava a pessoa confortável em questionar, sabe, em tirar suas dúvidas, porque não é um processo normal, né? E tudo que não é normal, as pessoas não conhecem. Gera curiosidade. Gera curiosidade, realmente é isso. E por isso, né, E aí nasceu a Catarina, que hoje tem 7 anos e meio, e por isso eu resolvi escrever esse livro aqui, que é um livro que eu falo, é uma autobiografia, que eu explico, eu falo todo o processo, mas não é um processo lindo, maravilhoso. É o processo da decisão, de que não é qualquer mulher que eu recomendo fazer esse tipo de processo, sabe? Tem que ter alguns pilares para sustentar isso. Pilar emocional, pilar financeiro, né? Porque essa jornada, apesar de não ser uma jornada, né, com alguém, que você tem alguém do seu lado, ela é coletiva a partir do momento que você tem seus familiares, seus amigos que estão com você nesse movimento, né? Então, é claro que você tem aqueles momentos que você se sente só, mas a maternidade independente não é para ser só. Ela é para ser na comunidade, nas pessoas que te rodeiam. Isso se você deixar, né? E é isso que eu estimulo no livro, né? Você pensar, você se abrir, e a decisão é uma coisa sua, né? Para mim, foi a experiência mais transformadora da minha vida, né? Como elas, eu não me imagino não fazendo isso. Mas, por um outro lado, é um ato difícil, uma decisão difícil que exige de você coragem e uma vontade, né? Imensa sabe, de seguir nessa jornada. Muito legal. Eu acho que é uma história assim que muitas mulheres que estão aqui e que vão ler o seu livro vão se identificar muito com a sua história, assim como muitas vão se identificar com a história da Cecília e da Patrícia, da Adriana, e assim como eu vejo muitas pacientes que entram no consultório, quando eu falo, a pergunta principal que todas elas me fazem é assim: vai dar certo? Tá. Eu falo, então, né? Não posso te assegurar 100%, mas aqui atrás, eu mostro, tem uma foto dos meus filhos assim atrás, e falo, esses meninos vieram de reprodução assistida, né? Eu tenho 2, os 2 foram feitos de reprodução assistida, não é segredo para ninguém, né? A gente fez um tratamento, eu e meu marido, para ter o Guilherme, que é o meu mais velho, nós tentamos 3 transferências, e na última que deu certo, e o Marcelo foram 2 transferências, né? Então, na verdade, foram 3 estimulações e 5 transferências. Então, é um processo duro, né? A gente não pode dizer que é bonito. Por mais bonito e mais bacana que seja a reprodução assistida, por mais interessante que seja o processo, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o processo laboratorial da reprodução assistida, né? Não sei se vocês tiveram... Patrícia e Cecília não tiveram um laboratório muito envolvido nisso. Mas... Eu acompanhei um pouco mais de perto, que a clínica tinha o laboratório e procedimento. Eu falo com as pacientes assim, explorem a nossa bióloga, né? Não sei se a Jussiara está aí, ela deve estar assistindo a live. Explorem a Jussiara, explorem a nossa bióloga, porque é muito bacana você ver o processo, você ver o que acontece, é muito bonito. Eu sou suspeita demais para falar, mas é um processo duro, e eu acho que quando a gente traz depoimentos como o de vocês, como o meu, né, a gente consegue mostrar para essas mulheres
a possibilidade de fazer a maternidade ser uma realidade, né? De qualquer forma, você vê que nós temos aqui 5 mães, são mães de maneiras diferentes, né? Por processos diferentes, mas que a gente é mãe do mesmo jeito, temos dor de cabeça com as crianças do mesmo jeito, chama atenção do mesmo jeito, é um amor incondicional do mesmo jeito, independente da forma como eles tenham vindo, né? Tem umas perguntas aqui, eu não sei se vocês não conseguem ver, né? Quem estiver aí assistindo a live, tem uma bolinha aqui com uma interrogação que dá para mandar as perguntas. Então, tem algumas aqui que eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu acho que vocês não conseguem acessar essa caixinha, então eu vou fazendo. Primeiro, quero mandar um beijo para Sabrina. Sabrina falou assim que eu sou uma médica maravilhosa. Obrigada. Sabrina é outra amiga nossa aí, que é uma super mãe. A Ju tá perguntando se tem idade máxima para congelar óvulo. Não tem, Ju, não tem. Mas o ideal é que você congele quanto mais cedo, melhor, né? Por conta da qualidade dos óvulos. Vou perguntar aqui. Uma pergunta para Adriana. Como que foi o processo de escolha dos óvulos doados? Se você pôde participar e... Peraí, gente, faltou um pedaço da pergunta aqui. Só tem isso. Se você pôde participar do processo de escolha dos óvulos. Assim, na verdade, eu não quis olhar a fundo essa escolha, né? Porque tem algumas clínicas, eu acho, que mostra fotos de infância da doadora. Eu não quis saber. Eu passei as minhas características, eles me mostraram as características da doadora, e aí eu aprovei e toquei o barco. Então, assim, eles até têm um protocolo para isso, mas eu preferi não olhar todo o protocolo, só a parte que realmente eu acho que cabia. Porque eu acho que a gente pode, de repente, naquele momento que era uma transição de aceitação, né, de fazer o tratamento e ser com ovos doados e tal, eu acho que eu pensei que eu iria ficar assim, mas aí quando o neném nascesse, eu ia ficar tipo, comparando, mas ela tinha o cabelo meio enrolado, o meu é mais liso e ele nasceu com cabelo diferente. Então, assim, eu preferi não saber. Eu sabia que ela tinha as mesmas características que eu e toquei o barco. E não quis me aprofundar nisso, não. A doação compartilhada, para quem não sabe, são mulheres que estão passando pelo processo de reprodução assistida, né, pelo tratamento, e elas optam por doar uma parte dos óvulos que elas conseguem captar. E aí esses óvulos são doados para as mulheres que precisam, como a Adriana, por exemplo, dentro da própria clínica onde está sendo feito o tratamento, né? Todo esse processo de escolha, ele é responsabilidade da clínica que está fazendo todo o tratamento, tanto da doadora quanto da receptora. E a gente precisa avaliar algumas características que são obrigatórias, né? Cor de pele, cor do cabelo, cor dos olhos. Então, provavelmente te perguntaram assim, Adriana, se é loura mesmo ou seu cabelo é pintado? Né? Porque a gente pergunta isso, né? Eu já tive paciente que estava de lente. Eu falei assim, então, eu preciso saber a cor do seu olho. Né? E isso é uma opção da receptora. E se o cabelo não for louro e ela quiser uma doadora loura, ela tem esse direito, né? Ela pode escolher a doadora. A maioria das clínicas, na doação compartilhada, ela não fornece foto, né, da doadora, nem da infância. As características são listadas e a gente presta atenção nessas características, né? E hoje a gente tem a opção do banco de óvulos, assim como existe o banco de sêmen, né? O banco de óvulos hoje funciona muito parecido com o banco de sêmen. A paciente que necessita, ela vai comprar os óvulos e você vai escolher, tem lá a descrição das características, e aí, como o banco de sêmen, alguns bancos de óvulos podem disponibilizar fotos de infância das doadoras, né? Assim como alguns bancos de sêmen, os internacionais, principalmente, eles disponibilizam uma entrevista por áudio, você não tem vídeo, é só áudio, né, com as doadoras ou com o doador, no caso do banco de sêmen, né, para você poder fazer a sua escolha.
é uma nova opção. Hoje no Brasil a gente consegue importar óvulo, a gente pode importar. Os principais bancos trazem óvulo dos Estados Unidos, México, tem um banco aqui na Argentina fantástico, né? A gente consegue trazer também da Europa, fica um pouquinho mais caro, mas consegue. Mas então, assim, é uma opção, mas a doação compartilhada ainda é uma realidade muito grande no Brasil, né? Para a gente poder divulgar isso aí e ver que isso é realmente muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui para Patrícia e Cecília, Pio e Cési. Se o pai das crianças é o mesmo da primeira e da segunda gravidez. Primeira coisa que a gente é a mesma. O pai não, né? A primeira coisa que a gente gosta de falar é que não existe pai. Mas sim, é a mesma amostra. Mesmo doador. Mesmo doador. Bacana. Outra pergunta que vem aqui. De onde é o banco de sêmen da clínica? Da clínica, nossa clínica? O banco de sêmen, a clínica não tem um banco de sêmen, gente. A clínica tem parcerias com bancos de sêmen, tá? O banco de sêmen é de escolha da paciente. Então, você escolhe o seu banco, você compra o seu sêmen e esse sêmen vai chegar na clínica para fazer o seu tratamento. O que necessita é isso, é ter um médico que seja o responsável pelo seu tratamento e que endosse que você está fazendo um tratamento. Você não pode simplesmente comprar um sêmen e mandar entregar na sua casa. Não pode. Ele vai chegar na clínica e tem que ter um médico que assine e endosse o seu tratamento para que você esteja em fase de tratamento. É muito importante também, as meninas vão saber falar isso aí, tanto Patrícia quanto Betina, existe uma diferença entre a amostra para inseminação e a amostra para fertilização. Então, quando você se dirige ao banco de sêmen, ele te pergunta qual tipo de tratamento você vai fazer, se é inseminação ou se é fertilização, né? Peraí, vai chegando um monte de perguntas, gente, calma que eu vou ler todas, vou ler todas. Aqui. Para Betina. Você não tem medo da Valentina querer saber quem é o pai? A Catarina? A Catarina, desculpa. A Catarina já fez essa pergunta e eu acho assim que a gente tem diferentes discursos ao longo da fase dela, né? Ela começou a perguntar quando ela tinha 3 anos. Mamãe, cadê meu papai? E aí você tem, né? Eu me lembro que a minha terapeuta falou assim, olha, responde o que ela pergunta. Não adianta enrolar, né? Responde. Então eu falei, olha, minha filha, na nossa família é feita da mamãe e da Cacá. Tem famílias que tem mãe, papai e filho, tem famílias que só tem mamãe, tem famílias que só tem papai. Também não adianta você ficar falando, né? Mamãe, papai, assim, né? Tem que ser sucinto. E aí, quando ela foi crescendo, eu fui desenvolvendo o meu discurso, né? Falando mais, abrindo mais, até que eu resolvi fazer um livro para contar para ela, um livro infantil, onde eu desenhei alguns, enfim, eu contratei uma ilustradora e eu fiz um livro infantil para tentar contar a história dela. Não foi editado, uma coisa muito legal. Né? Eu fiz para amigos, escolas e tudo, para poder contar a história dela, né? Que existe a mamãe, né? Que existe o papai, né? Da sementinha e que um dia pode existir do coração. Então, ela tem que entender que existem 2 tipos aí, né? E que o papai dela não tem, porque ela imaginava que o papai dela tinha morrido. Então, a gente tem que contar a verdade. Eu acho que o que mais vale no processo todo de você dizer, né, para sua filha o que é falar a verdade, é ser transparente. Né? Não adianta mentir, seu pai morreu. Seu pai, não sei, está em algum lugar do mundo. Né? Então, essa é muito difícil. Eu estou falando aqui muito rápido, mas não é uma coisa fácil. Né? Mas a verdade é a melhor forma de você contar para o seu filho. Com certeza. Já rolou essa pergunta aí, Cési? Já rolou. Já rolou. É engraçado que a Betina falou e as perguntas vêm diferentes em cada fase, né? Aí agora, uma vez, a Maria, que já é maiorzinha, chegou, mãe, mas tem que ter um pai. Não, meu filho, não tem que ter um pai. Como assim? Porque o fulaninho da van falou que para ter um filho tem que ter uma mãe e um pai. Eu falei, eu entendo o que ele quer dizer, que na verdade tem que ter 2 sementinhas, né? Uma da mulher e uma do homem, mas a gente não precisa de um pai.
Existe uma sementinha que é alguém que tinha um monte, vai num lugar e dá, né, de presente para outra pessoa, e aí ela chega na nossa mão através desse presente raríssimo aí que alguém deu. Mas aí ela começou a processar, mas a nossa família não tem pai, é a gente e tudo mais, mas realmente precisa de um ser humano do sexo masculino em algum momento desse processo. E Mas tem que acho que falar a agora verdade, né? Porque tem que falar. tem que Em cada momento a verdade é uma, né? Doação de sementinha, e a fadinha vem e traz. Exatamente. Agora ela já... É o mesmo tema com várias versões. Né? O contexto Já vai tô mudando. anotando todas, tá? Já tô anotando. Mas isso é muito bacana. O Guilherme uma vez me perguntou, a gente estava indo para casa de vocês, ele me perguntou, mãe, por que a tia Cécia e a tia Paty têm 3 filhos, mas ela não tem nenhum pai? Eu falei assim, aí expliquei o lance da sementinha e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, mas mamãe, compra a sementinha assim de nascer neném igual a gente compra semente de planta? Eu falei, não, meu filho, é um pouco mais difícil e mais complexo. Mas tem essa possibilidade. Né? Ele tá rindo, ó. Ele tá rindo da sementinha, ó. Isso é clone. Isso aí é clone. Isso aí não é inseminação, isso é clone, filho. Não tem jeito. Ele tá rindo, prestando atenção na live e rindo. Mas é muito interessante isso, né? Aqui em casa ainda não teve essa pergunta, como que eu fui feito? Isso ainda não teve a pergunta, né? E a gente brinca muito, que as pessoas falam comigo assim, você não quer ter uma menina? Não vai tentar uma menina, não sei o que e tal. Eu falei, gente, não vou tentar uma menina não, porque lá em casa os filhos são tudo de laboratório. Então, não tem jeito, não faz filho naturalmente, é tudo de laboratório. Se eu for tentar uma menina, eu tenho que fazer o processo todo de novo. Eu já passei da idade, não quero mais, sabe? Mas, enfim, aí você vê que as crianças prestam um pouco de atenção no que a gente fala, mas é muito, muito interessante. Peraí, tem que fazer mais perguntas, que vai chegando, as pessoas vão ficando impacientes. Tem uma pessoa perguntando, Betina, quantos óvulos você tinha congelado? Eu me lembro que foram 6, aí sobraram 4, eu usei 2 e 2, né? E aí depois eu fiz um fresquinho, usei mais 2. Então, assim, não tinha, porque eu fiz com 41 anos. Então, eu não fiz. Por isso que eu até falo isso no livro. Eu recomendo fazer o nivelamento a partir dos 30, faz com 35. Antes é legal fazer, mas eu sei que é difícil, né? Você fala assim, não, vou chegar no máximo. Então, com 35, faz, né? A gente não tem o nosso seguro de previdência, que a gente, né, se planeja tanto. O seguro não sei o quê. Por que você não faz o seguro da sua maternidade, né? Faz um congelamento, fica tranquila, né? Investe nisso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma de vocês, quando tinha, assim, 30 anos, foi orientada pelo ginecologista de vocês de que podia congelar ovo? De jeito nenhum. É isso que eu fico... Por isso que eu faço campanha. Eu fui a 8 ginecologistas, 8. Nenhum deles falou pra mim, você não consegue ter filho e tal. Congela seus ovos. Ninguém nunca falou nada. Nada. Se não, eu na verdade, com 30 tive a minha primeira filha, então não passei por esse processo. Eu acho que assim, a gente vive num mundo que tem tanta informação, né? De tanta coisa, você abre a internet e tem um monte de coisas, e eu acho que é uma informação extremamente importante, né? Dizer para as mulheres, olha, precisa, como a Betina falou, fazer um seguro da sua maternidade, né? Mesmo que hoje você não tenha nada, que hoje você não tenha, né? Vamos exagerar aqui. Não tem nenhuma de ter filhos. Exatamente. Pretensão nenhuma. Está estudando ainda. Vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quer comprar sua casa, seu carro. Às vezes isso nunca vai acontecer na vida e a gente sonha quando a gente tem 20, 30 anos, né? A gente fala. Que eu acho que, assim, se isso for falado quando a mulher tem a sua fertilidade no auge, a gente tem a probabilidade de tornar muitas mulheres mães e isso seria uma opção muito legal. Acho que precisa falar
do congelamento, né? Acho que é uma coisa bacana. Tem mais uma pergunta aqui para a Betina. Eles querem saber quantos anos você tinha quando congelou os óvulos. Então, quando eu congelei, 41. E quando eu engravidei, 42. Porque, como eu falei, eu estava tão envolvida no processo que eu falei, não, vamos embora fazer tudo isso mesmo. Eu sou meio prática, então eu falei, já congelei, já senti, então vamos fazer. Então foi muito rápido. E eu engravidei com 43. Bacana. Você vê que teve uma pergunta aqui, eu não lembro mais quem foi que fez, de se tem idade máxima para congelar, né? Não, não tem. Né? A gente pode congelar quando quiser, desde que a sua reserva ovariana permita que a gente faça o processo e que a gente consiga esse congelamento. Calma, gente, eu vou fazer todas as perguntas. Eu fico perdida, porque faz pergunta aqui ao vivo, faz pergunta na caixinha, eu fico perdida. Vamos lá. Tem gente perguntando se o processo é muito caro, como que vocês se programaram para fazer o tratamento. Vamos. Responde pra gente, Adriana. Então, os valores assim que foram que foi meu tratamento, eu posso até falar com as pessoas se quiserem me chamar lá no meu Instagram, no reservado, a gente conversa, eu falo mais ou menos o que foi feito, porque eu não foi somente o tratamento, eu fiz alguns exames, né? Aquele o Alice, Emma. Então, assim, eu tive que passar por alguns processos porque eu tive uma perda inicial. A minha primeira tentativa com os 2 embriões, eu perdi, engravidei e perdi. E aí depois eu passei por alguns processos de exames e tudo. Então, assim, cada clínica tem um protocolo. Então, fica difícil a gente falar os valores, quanto gastou, como foi. Então, assim, eu prefiro falar no reservado para quem quiser tirar alguma dúvida comigo. Eu não sei se Mas é possível, né, gente? Eu falo que é sempre possível. Sim, com certeza. Né? Se Eu a acho que gente... você deixa de fazer uma viagem, né? Você deixa, né? Com certeza. Eu costumo Tá perguntando falar... quantos óvulos foram compartilhados na ovodoação. Então, foram 11 para mim e 11 para doadora. Só que assim, são aquela questão do funil, né? Foram 11 óvulos, aí 9 eram maduros, e aí acho que 6 fertilizaram e só 4 chegaram a blastos. Também, Que é um funil. E aí você transferiu 2 primeiro e depois fez outros 2. Isso. Tá. Você chegou a fazer genética? Não fiz. Não foi aconselhado fazer genética porque a doadora tinha 22 anos e na verdade, o médico aconselhou que eu não fizesse porque a doadora era bem jovem, né? Então, a gente não fez. Eu costumo Você fez, dizer... Betina? Oi? Não. Não fez também? A genética é hoje uma grande aliada que a gente tem, né, na reprodução assistida, para a gente poder fazer a avaliação genética dos embriões, para ver se tem alguma malformação, alguma alteração e tal. E realmente a gente não é uma prática geral, né? Algumas clínicas fazem para todos os embriões, mas não é uma prática geral. Eu falo que na reprodução assistida a gente individualiza tudo, né? Desde o protocolo de estimulação até até a genética embrionária. Então a gente tem uma individualização bem grande de saber se vai fazer, por exemplo, no caso da Adriana, a doadora era bem jovem, então realmente não está indicado fazer a genética. A gente faz se a receptora quiser e tudo, é possível de fazer, mas não tem necessidade. Já no caso da Betina, não é obrigatório, né? Como fez, mas é recomendado em mulheres acima de 38 anos. A gente tem a recomendação de fazer a genética embrionária, né? Eu também não fiz. Quando eu fiz, eu também não fiz a genética. O pessoal lá em cima, eu falei, vai. A gente reza um pouquinho, né? Tem que confiar um pouco. Ou aceita, né? Que tiver que ser. Exatamente.
aceito no coração, exatamente. Então, as situações que se recomenda a biópsia, essas que eu falei, né? Em geral, de acordo com a idade da mulher, mas também quando você tem alguma alteração na família, quando a gente já tem alguma história de malformação familiar, quando tem uma história de uma doença, né, na família, por exemplo, hemofilia, uma doença fibrose cística, também é uma doença que a gente pesquisa, e às vezes também doenças ligadas ao sexo, né, X e Y, outros tipos de doença, e também quando tem o desejo, né, de saber se os embriões são geneticamente saudáveis e tudo, a gente pode também fazer a genética embrionária. É importante falar que quando a gente faz a genética, a gente não consegue transferir embrião fresco, na maioria das vezes, né? A gente tem que congelar os embriões para esperar o resultado da genética e transferir num outro momento, né? O momento da transferência é um momento também de muita angústia, né? De muita ansiedade, né, meninas? Para Célia e para a Paty não teve a transferência, né? É a inseminação. Aquele lance de assim, ai meu Deus, deu certo, entrou direitinho. Não é assim? Foi no lugar certo. Fica com medo de se mexer, fica com medo de levantar, fica com medo... Não é? Eu acho que e pior do que a transferência, acho que são os dias depois para fazer o beta, né? Aquele tempo que você espera. A pior fase Chega o dia do nascimento e não chega o dia do beta. Que a gente espera, né? A gente tem um tempo, depende do dia dos embriões, né? A Adriana deve ter feito um beta com 7 dias ou 9 dias. Não, 9. 9. Foram 5 dias seus embriões, né? Isso. Eu fiz beta com 12. Patrícia e Cecília fizeram com 15, 14? 14 dias. Na verdade, a gente fez quantos? Antes que deu negativa. Oficialmente com 14. Como é que é, Betina? Eu não ouvi o 13 seu. também. Foi 13 dias. 13 dias. Eu costumo dizer que era quase um mês depois. Porque Nossa! 9 dias. Passava os 9 dias, mas não chegava o dia né? do beta. Não passa, Que esses dias não desespero, passa. né, gente? Tem alguém perguntando aqui se vocês fizeram repouso depois do procedimento ou não, vida normal, como é que foi? Eu só não tomei banho, só isso. Eu fiquei tão assim depois, eu juro pra você. Eu botei no meu sofá, meu lanche, meu jantar. Eu não saí daquilo ali, patelei. Não tomei banho. Um dia. Eu não, Mas você ficou os 13 dias sem tomar banho? Não, o primeiro, logo não. Só no dia, né, Valor? Primeiro No dia, gente, no dia. Assim que eu cheguei da clínica, eu fiquei um dia. Um dia. Então, eu também não fiz repouso, não. Eu fiquei no dia da transferência, eu fui para casa, eu fui trabalhar de manhã, e aí à tarde foi a transferência, eu fui fazer à tarde, voltei para casa, e no dia seguinte, normal, vida normal, fui trabalhar. Eu fui trabalhar no dia. Então, eu fui só de manhã. Eu fiz a transferência e na época a gente não tinha laboratório aqui, né? Eu fiz em Belo Horizonte e saí de lá. O João, meu marido, veio dirigindo a 40 por hora, imagina. 300 quilômetros a 40 por hora. Moço, devagarzinho, não pode balançar. E aí, vim. Você ficou quietinha, CS? Não, só o tempo mesmo, saída, quando terminou, vida normal também. Tensa, mas vida normal. Mas e depois os dias que a gente vai fazer, eu contava, tinha um calendário. A gente tem calendário na cozinha, né? Eu chegava na cozinha e falava assim, meu Deus, só passou um dia. Aí eu falava com o João assim, acho que amanhã eu vou abrir mais horário no consultório, que é para eu trabalhar mais. Ele falava assim, você vai trabalhar mais que horas de noite? Porque não tô aguentando mais trabalhar. Madrugada. De todo o processo, eu acho que a espera do beta, eu acho que é mais crucial, assim, pra gente. É mais difícil, né? A expectativa é tão grande, tanto é que, assim, na segunda transferência que veio o Ravi, na verdade, eu engravidei de gêmeos, que eu coloquei 2. Só que um parou com 9 semanas e ficou só o Ravi. Então, assim, eu tinha certeza que não ia dar certo.
Tanto é que eu fui fazer o teste. Quando eu fiz o teste no 8º dia. Mas eu falei assim, ai, que Deus me perdoe, mas eu vou fazer no 8º. E aí eu fiquei tão nervosa que eu falei assim, cara, eu sei que deu negativo. E aí eu virei o teste de costas pra mim. Aí quando eu virei, tava grávida, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô grávida. Foi uma coisa assim que eu não esperava, porque realmente assim, eu tinha certeza que não ia dar certo, que eu não tava criando expectativa. E eu acho que a expectativa e aí vem o negativo, eu acho que é a pior coisa que tem. É muito difícil essa fase. Eu tenho uma história com esse primeiro beta. O primeiro beta que eu fiz deu negativo, eu fiz muito cedo. Olha. Alguém me falou, não, pode fazer, você já fez tantos dias, pode fazer, fiz, não deu. Aí desestimulei um pouquinho, mas bom, quando for o tempo certo, eu vou fazer o outro, né? Aí fiz, eu lembro que nesse dia eu tava no Rio trabalhando e ela aqui. E aí eu fiz e ela ia chegar lá e a gente ia buscar o resultado junto. Por algum motivo eu peguei o resultado antes, olhei e falei, deu negativo. Me ligou. Liguei, falei, ó, não Falou, foi, mentira, ninguém vai ser mãe. não foi dessa vez, tudo mais. E aí, por algum motivo, ela falou, deixa eu dar uma olhada. E eu tinha visto os valores de referência. De tal a tal negativo. Sendo que o meu beta já estava lá em quase 1000 e eu tinha visto o valor, estava convencida que não era aquilo. Trote, primeiro gente, trote. você Eu vê ia trocar. quantos exames de gravidez eu já vi na minha vida? Inúmeros, né? Inúmeros. E na gravidez do Marcelo, na segunda, né? Eu peguei o exame, liguei para o João e falei assim, você tá vindo para casa? Ele falou assim, não, por quê? Eu falei, porque você podia vir pra gente ver o resultado. Aí ele, mas você já sabe? Eu falei, não sei, está comigo. Mas eu queria abrir o exame junto com você. Aí ele falou, não, então eu tô indo pra casa. Tá bom. Aí eu fiquei em casa. O Guilherme tinha 3 anos, quase 3 anos. Ele andava pela casa e eu com o exame na mão, assim, esperando o João chegar. E ele não chegava, assim. Ele deve ter demorado assim, uns 15 minutos para chegar, mas eu achei que foi 5 horas, né? Aí eu fiquei com o exame na mão e não sei o que. Falei, quer saber? Vou ler. Aí abri. Quando eu abri, falei assim, já sei, né? Pus assim em cima da mesa e saí, gente. Aí, acabou. E não, né? Vamos esquecer isso, não sei o que, bola pra frente e tal. Taradão. O João chegou, entrou. E aí o quê? E o exame? Eu falei, tá negativo. Pô, Leila, não esperou eu chegar e tal, não sei o quê. Eu falei assim, tá. Aí ele passou e viu o exame em cima da mesa. Falou, esse exame aqui é de qual paciente? Eu falei, é meu. Ele, uai, mas você não falou que tava negativo? Eu falei, mas tá. Ele, por que tá negativo dele? Eu falei assim, aí, ó, 2,08. Não, Leila, 208. Você não sabe ler um exame, não. Falei, caramba! A gente fica meio retardado, gente. Fica. Né? Fica. A gente faz Todos os exames da vida que eu faço, eu olho os valores de referência. Nem se eu olhei, deu negativo. Meio é boa vontade sua. Meio é bondade, né? Eu falo que a gente fica completamente retardado. E não interessa se você sabe o processo, se você não sabe o processo, né? Eu lembro que, assim, as injeções, vamos aplicar as injeções. Quantas vezes eu apliquei injeção em paciente, gente? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu falei que não dói, que é tudo certo? Meus pacientes estão aí, elas sabem. Eu falo isso, gente, não dói, é super tranquilo. Você vai tirar de letra, não sei o que e tal. Bom, a primeira que eu fiz, falei assim, caramba, eu fiz errado. Aí eu tava em casa, chamei o João, falei assim, cara, fiz alguma coisa errada. Ele, o que você fez errado, Lê? Fiz aqui, era para fazer tanto, fiz tanto. Aí ele, ué, mas tá certo, o que tá certo? Ele, tá tudo errado, não vai dar certo. Aí você enlouquece, não vai dar certo. É uma vida, né? Ô, Betina, me conta do seu beta. Não, né? então, não tem marido, não tem esposa. Como é que você fez? Me conta. Não, eu fui fazer o exame, né? 3 dias depois, eu estava numa reunião, eu estava num movimento muito forte de trabalho. E eu estava numa reunião e aí a secretária, né, do meu médico ligou e falou, Betina, eu queria te falar o resultado do seu exame, assim, bem cética. Você não está grávida, não. Você está gravidíssima. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu não sabia se eu ficava triste, mas
Eu fiquei tão, meu Deus, deu certo, deu certo. E aí eu acho que eu fiquei uns 10 minutos assim, olhando numa sala, né, reservada ali. Mas como eu falei, como no meu caso, eu esperei 3 meses para falar para as pessoas. Eu não falei, eu fiquei bem. Nossa, isso aí pra mim é a força de vontade, porque no dia seguinte eu saí contar pra todo mundo. Não. Eu fiquei bem na minha, bem na minha. Até porque para mim era diferente, né? Uma coisa muito diferente. Então eu Era uma falei, coisa sua, né, particular. é muito minha, não era todo mundo que sabia, né? Que eu já estava fazendo, então eu fiquei bem na minha. Ah, bacana. Ô, gente, o nosso tempo tá acabando, porque eu detesto quando corta a live, assim, a gente não consegue continuar. Eu queria que vocês mandassem um recado para as pessoas. Do que vocês acham? O que vocês podem dizer para as pessoas, assim, de encorajar ou de dizer, olha, é possível, é bacana. Eu falo muito, né? Eu falo muito aqui. E eu dou meu exemplo para todo mundo e falo, olha, eu cheguei um dia em casa achando que eu não ia ser mãe nunca, né? Quando eu casei com o João, eu falei, olha, procura outra mulher, porque eu não quero ser mãe. E de repente a gente começou a correr atrás e querer muito esse sonho. E foi possível, né? Manda um recadinho aí para todo mundo. Acho que vamos começar com Patrícia e Cecília. Tenho muitas pacientes homoafetivas, gente, muitas, que acham que não podem, que não devem, né? O que eu tenho para dizer é que a gente sempre pensa que tem um momento exato de ser mãe, né? Se a gente casou com a esposa certa, se a hora certa financeiramente, se vai dar certo, quanto que a gente vai gastar. E eu costumo dizer que só dá certo quando você tem a energia de dar certo, a energia positiva. Né? Não tem o que dar errado. Tem as tentativas que dão erradas, mas o final é certo. E a hora perfeita não existe. Não adianta esperar a hora perfeita, porque ela não vem. Porque a maternidade não é perfeita. Quem fala isso é mentira. Vale a pena tentar, vale a pena correr atrás. E eu sempre falo para qualquer pessoa, pergunta, você quer ter filho? Eu falo, não sei. Eu falo, então na dúvida tem? Porque na dúvida tenha. Porque se você não tiver, não tem jeito. Se você tiver, já tem e você vai ser feliz. E é isso, eu acho que filho é uma bênção, a gente enlouquece todos os dias, imagina, desde a pandemia, com 3 crianças dentro de casa e aula online e serviço online, a gente está pirando, mas não tem coisa mais gostosa, né? E passa, tá recado para Adriana, curta, porque os meus já estão aí, meus bebezinhos já têm 7 anos. Maravilha. Eu tô curtindo cada segundo, cada minuto, assim, não deixo passar nada, porque eu sei que passa rápido. Eu queria deixar um recado também, queria parabenizar vocês duas, Patrícia e a Priscila. Eu falo com muitas pessoas homoafetivas sobre o meu tratamento, né? E eu encorajo essas mulheres a buscarem o sonho delas, assim como vocês. Eu me orgulho de estar fazendo essa live hoje com vocês duas. Parabéns pela iniciativa de vocês. E eu quero dizer que é possível, tudo é possível quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente corre atrás do nosso sonho. Se esse é o sonho, vai em frente, vai até o final, porque o final é a chegada do bebê nos seus braços. Que hoje eu digo que realmente assim foi uma luta muito grande, 3 anos, depois de 8 médicos, enfim, é uma jornada muito grande. E eu consegui, o meu bebê está hoje aqui comigo, saudável, eu estou feliz com a minha escolha. E acreditem sempre no sonho de vocês, que no final tudo dá certo. É isso aí, eu também acho. Muito bacana. Também acho. Eu acho até, assim, só complementando o que elas falaram super bem, eu acho que toda mulher tem o direito de exercer a maternidade, né? Seja ela em que formato for. Aqui a gente tem vários formatos diferentes. E no meu caso, eu acho que as mulheres que chegam a mim via Instagram, via vários meios, o site e tudo, o grande medo delas é o sentimento, talvez as meninas possam ter sentido isso, do egoísmo da criança não ter um pai, né? E eu sempre falo que eu acho que esse tipo de maternidade diferente, né, de formar uma família de forma diferente, é muito amor, sabe? Então, não é egoísmo nenhum. Porque tem tantas famílias convencionais, tradicionais, que são tão
atrapalhadas, né? Que não conseguem, pura verdade. né, passar esse amor e que a gente que realmente escolheu, batalhou, gerou, né? A gente só é amor, né? É uma coisa muito forte, né? Então eu acho que é aquela coisa do sonho mesmo, de você querer ser mãe, vá ser mãe, seja qual formato que você Está quer, privando né? uma criança de ter Você pai. não Você está está dando à privando, criança exatamente, você está dando a a vantagem de ser sua filha. exatamente. Tem Eu sido acho por que acidente aqui, esse né? é o mindset que a gente tem que mudar, sabe? Que a gente tem que dar voz, nós três, porque somos, né, exatamente situações muito diferentes e temos que dar voz a isso, porque é ser mãe, né? É o que eu É falo, a a gente não maternidade. priva de pai, a gente dá a oportunidade de ter duas mães. Pouca gente tem a oportunidade de ter duas. Tem E é um amiguinhos que têm amor, inveja. é um Nossa, amor mas você gratuito. tem duas mães? É isso aí, é esse o ponto. Maravilha. Eu queria agradecer demais vocês, demais. Pio, Ceci, né? Que, nossa, muito obrigado por compartilhar a história de vocês. Adriana, Betina, adorei. Eu espero que a gente faça outras lives para contar essas histórias mais vezes, para levar essas histórias para todo mundo, para que as pessoas realmente entendam que ser mãe é ser mãe, independente de como a gente é mãe, de como esse filho veio, de como a gente vive, da forma como a gente vive. A gente tem... nós lutamos por esse direito e hoje a gente conseguiu, assim como todo mundo pode, né? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que fez perguntas. Perguntas que eu não li, me perdoem. Pode colocar nos comentários, a gente responde. Tá? Sigam as meninas todas para vocês poderem trocar experiências, fazer perguntas e tudo para a gente poder ter informação para todo mundo. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, foi um prazer. Muito bom. Obrigada. Um beijo. Beijo, Obrigada. meninas. Vocês. Feliz Dia das Mães para todas, para Feliz Dia todas que das estão Mães, assistindo. Vocês mesmo, também. domingo, parabéns. Primeiro Dia das Mães da Adriana. Adriana, é mesmo, parabéns. Comemore Verdade. bastante. Vou comemorar. Um beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite.